Olá pessoal, sou a professora Vanice, espero que vocês estejam bem. Nós vamos fazer a nossa primeira videoaula nesse período de quarentena, então vamos lá. Na aula anterior eu passei para vocês uma série de exercícios sobre a estrutura dos verbos, principalmente as conjugações, as desinências, desinência pessoal, desinência temporal, e a estrutura do verbo, que é o radical, a vogal temática, o tema, a desinência pessoal e a desinência temporal. E os verbos no presente, no indicativo, no subjuntivo, né? E pedi que vocês conjugassem alguns verbos. Mas eu achei necessário a gente voltar um pouquinho nos verbos nominais. Os verbos nominais, eles são de suma importância para o nosso entendimento. Como eu falei para vocês, a palavra nominal, ela é sinônima de substantivo. Então, são verbos que eles vão estar trabalhando, vão estar exercendo várias funções na frase, tanto para auxiliar o substantivo como verbos de ação, né? Podendo ser verbo de ação e auxiliares do substantivo. Ou seja, eles existem em função do substantivo. Foram os primeiros verbos. Eu tenho três tipos, três verbos nominais. Três verbos nominais. Quais são eles? Eu tenho o infinitivo. O infinitivo, gente, ele tem, a própria palavra já fala, infinito. É uma ação infinita, tá? Ele é a base, ele é a origem. Ele é a origem dos verbos. Ele é a base, é o alicerce dessa classe gramatical verbo. Vamos até escrever aqui, alicerce. Tanto que nós vamos utilizar o infinitivo para fazer todas as conjugações verbais. A questão do radical, da vogal temática, do tema, nós vamos ter como base e regras o infinitivo. O infinitivo é dividido em três conjugações. Três conjugações. Quais são elas? Nós temos a primeira conjugação, a primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Exemplo, cantar. Nós temos a segunda conjugação, que são os verbos terminados em er e o or. Por que o or? Então, vamos até escrever aqui. Por que o or? E não a quarta conjugação. Por que o or? Os verbos por, expor, propor são verbos que antigamente, ainda quando se usava o latim, eles terminavam, eles tinham a terminação em er. Ou seja, eles tinham a desinência er. Como assim? Como que eram esses verbos?
O pôr era poer. O expor era expoer. O propor era propoer. Ou seja, eles também eram da segunda conjugação. E por último, nós temos a terceira conjugação. A terceira conjugação são os verbos terminar com a terminação ir, como partir. Aqui eu tenho o verbo correr e esses três verbos. Lembrando que esses três verbos aqui, ó, nós não usamos muito, nem falamos muito nele, porque eles são verbos irregulares, tá? E a base que nós estamos estudando agora são dos verbos regulares, tá? Depois, tá? Depois eu vou voltar aqui no infinitivo para explicar para vocês o radical, a vogal temática e as desinências. Tá bom? Agora nós vamos para o gerúndio. Para o gerúndio. O gerúndio também é de origem latina, né? Que significa ação contínua. O que é essa ação contínua? Ela não termina nunca. Ela tem presente, passado, futuro. E os verbos no gerúndio também podem exercer a função de adjetivo, né? Não só de verbo de ação, mas também como pode exercer a função de adjetivo. Tá bom? E nós temos também quais são as desinências. Qual que é a desinência desse verbo? É o NDO, tá? Nós temos muito que, inclusive nas produções de redação, a gente pede para evitar o uso do gerúndio, porque como ele tem a função nominal, ele pode também exercer a função de adjetivo ou advérbio. E depois nós temos o particípio. O particípio, na realidade, no latim, ele é um tempo verbal. Ele é um tempo verbal. São verbos terminados. Eles têm uma ideia de passado, né? Uma ideia de passado. Que nós aqui, na língua portuguesa, temos o pretérito. Não é isso? Mas o particípio, no latim, ele é uma conjugação verbal do caso do acusativo, do ablativo. Ele tem uma desinência terminado em ado ou odo, tá? Então, quer dizer, ele tem uma ação contínua. Ele exerce, na maioria das vezes na nossa língua, ele exerce a função de adjetivo também, tá certo? Aqui ele pode exercer uma função também de advérbio gerúndio. Tudo bem? Gente, agora nós vamos voltar no infinitivo. Vamos voltar no infinitivo para vermos a importância do infinitivo para a estrutura do verbo. Como que eu acho o radical? O radical de um verbo, eu tenho como base o verbo no infinitivo, tá? Quais são as terminações? A primeira conjugação, ar. A segunda conjugação, e, or. E a terceira conjugação, ir. Como que eu acho o radical? Vamos pegar o radical do verbo cantar, tá? Basta
retirar a desinência do infinitivo. Aí teremos o radical. Então, qual que é o radical de cantar? Basta que eu faça a retirada da desinência da primeira conjugação. Então, qual que é o radical de cantar? Cante. Qual que é o radical, por exemplo, de correr? Basta que eu retire o R e fica cor. Qual que é a desinência do verbo partir? Basta que eu tire a desinência, vai ficar parte. Agora, a vogal temática, olha para vocês verem a vogal temática. A vogal temática, basta eu pegar a desinência, basta pegar a desinência as desinências do infinitivo e retirar a letra R. Então, como é que fica? A primeira conjugação, eu tenho o ar. Qual que é a vogal temática? Vogal temática vai ser A. Segunda conjugação. Nossa, gente, conjugação. Vai ser o er, não é isso? Ou barra o. Qual que é a vogal temática? Vai ser o e e o o. Terceira conjugação. Ir. Basta que eu retire vogal temática, tire o R e fica o I. Basta eu fazer a retirada da vogal E. Tudo bem, gente? Agora nós vamos para o tema. Qual que é o tema? O tema é o radical mais a vogal temática. Então, qual que é o tema de cantar? Canta. Qual que é o tema de correr? Corre. Qual que é o tema de partir? Parte. Gente, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. A nossa próxima aula agora vai ser de produção textual. Até lá, beijinho, beijinho.